Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou professor e praticante de judô e eu decidi criar esse canal para dividir um pouco do mundo do judô com vocês. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui. Eu comecei a fazer judô em 2008, com o objetivo de perder peso. Eu sempre fui uma criança com um grau de sobrepeso e fazer um esporte é muito importante para essa situação. Só que como eu tinha esse grau de sobrepeso, eu não conseguia gostar da atividade física de certa forma. Então eu comecei e parei com o judô depois de mais ou menos 4 meses. Depois de alguns anos eu tentei fazer judô de novo, mais ou menos em 2010. Essa primeira vez foi em 2008, mais ou menos em 2010 eu tentei fazer de novo. E mesma coisa, não gostei por conta da atividade física, porque eu cansava demasiadamente e isso não me agradava. E aí eu resolvi parar com o judô novamente. E então em 2012 eu comecei a fazer judô e continuo fazendo até hoje. Em 2012 eu já gostava de fazer esportes e eu sempre gostei de lutas. Então eu fazia judô, MMA, mas também fazia futebol de campo no SESI de Votorantim. Eu fiquei nesse ritmo durante algum tempo, até que em uma conversa com o meu sensei, a gente conversou que se você quer realmente ficar bom em uma coisa, você tem que abdicar de outras, né? Então o correto seria eu escolher, mesmo que eu optasse por seguir no futebol, focar no futebol para ser o melhor jogador de futebol, ou focar no MMA para ser o melhor atleta de MMA, ou no judô, é a mesma coisa. E aí eu decidi abdicar do futebol, do MMA e focar direto só no judô. Então, depois de algum treinamento, eu decidi me federar pela Federação Paulista de Judô e participar dos campeonatos. E o primeiro campeonato que eu participei foi o campeonato de cerquilho, um campeonato super tradicional. Nessa competição era tudo novo para mim. Então, a questão de pesagem, de pegar chapéu na súmula, né? Era tudo novo. E aí eu peguei chapéu na súmula. O nome técnico para pegar chapéu se chama bye. E é quando não dá um múltiplo de atletas na categoria e aí um deles avança para a próxima fase automaticamente. Então não faz a primeira luta, avança para a próxima fase. E aconteceu isso comigo. Então um atleta fez uma luta e ganhou para poder lutar comigo e eu perdi para esse atleta, o que seria a semifinal. No caso dos campeonatos amistosos, quando você perde na semifinal, você fica direto na terceira colocação. Eu perdi, fui para a arquibancada descansar, daqui a pouco me chamaram para a premiação. E eu não entendi nada, porque eu tinha perdido a luta e não fazia sentido para mim. Então, querendo ou não, no meu primeiro campeonato, eu fiquei em terceiro lugar no campeonato de cerquilho. Eu sempre gostei de treinar e eu sempre gostei de competir. Então, eu entendi muito cedo que se eu quisesse ganhar uma competição, eu deveria treinar o melhor e o máximo que eu conseguisse. E uma das coisas que poderia me ajudar no judô é praticar jiu-jitsu. Para quem conhece pouco de judô, no judô nós temos 3 tipos de técnicas. As técnicas de derrubar, de controlar e o que a gente chama de técnica de bater, que seriam os socos, os chutes e tudo mais. No judô esportivo, assim como está passando aqui atrás, é permitido apenas as técnicas de derrubar e de controlar. A parte de bater fica numa parte do judô que a gente chama de kata, de apresentação. Então existem alguns campeonatos de apresentações, onde umas das apresentações incluem os golpes de bater. Então eu comecei a praticar jiu-jitsu para me ajudar nessa questão dos golpes de controlar, que é muito semelhante. Inclusive participei de alguns campeonatos de jiu-jitsu. Então, depois de algum tempo, eu cheguei na faixa laranja, e na faixa laranja eu comecei a me destacar. Já na faixa verde eu comecei a me interessar bastante pelo kata. O kata é uma parte do judô que infelizmente ainda as pessoas não estudam tanto. E eu comecei a estudar justamente porque eu iria ser o quê em um exame de faixa preta. Então eu tive que aprender o Naga no Kata, que é a apresentação para o primeiro dan da faixa preta, e todo o fundamento técnico que se pede no exame de faixa preta. Eu sempre tive o Sensei Leonardo como um grande parceiro meu na minha caminhada no judô. Então desde que eu comecei, quando eu era faixa branca, ele já era faixa laranja, e sempre foi muito estudioso no judô. E essa amizade que eu tenho com ele me rendeu muito conhecimento prático e teórico do judô. Então quando eu comecei a estudar Naga no Kata, nós juntos começamos a estudar também o Katame no Kata e o Jun no Kata. Inclusive, no próximo ano, quando eu fui faixa roxa, nós pudemos participar da Copa São Paulo de Kata e competimos na categoria Jun no Kata. E então, de lá pra cá, a gente começou a estudar o Kata muito mais. Quando eu era faixa marrom, intensifiquei as competições de Kata e aí participei também com outros parceiros de Kata, inclusive jogos regionais, entre outros campeonatos de kata também, tanto como tori quanto como kê. Então em 2017 eu conquistei a tão sonhada faixa preta. Como vocês talvez tenham reparado, a minha trajetória no judô foi muito rápida até a faixa preta, mas porque eu não treinava 1, 2 ou 3 vezes por semana. Desde que eu decidi largar o futebol, o MMA, e eu decidi focar realmente no judô, eu treinava pelo menos ali 3, 4 horas por dia.
Então no começo, faixa laranja mais ou menos, eu treinava 3, 4 horas por dia. Quando foi aumentando as graduações, eu começava a treinar mais, porque já não treinava mais só Shiai. Treinava Shiai, treinava Kata, treinava físico, funcional e assim por diante, para desenvolver toda a área do judô. Então, em 2018, aconteceu uma coisa comigo que acontece com muitos judocas. Eu sofri uma lesão de joelho, em uma Copa São Paulo, na primeira luta. Fui fazer um ultimata, meu adversário me cinturou para me projetar para trás, como se fosse um uranage. E aí, quando eu estava voltando ao solo, eu tentei fazer um outigari. E aí, nós dois caímos, só que a minha perna ficou presa. A perna que eu enrosquei o outigari ficou presa, e aí eu tive uma lesão de ligamento. Então, no resto daquele ano, esse campeonato foi em março, né? Então, no resto daquele ano, eu foquei bem menos no judô, procurei cuidar do meu joelho, eu voltava, tentava treinar e não conseguia, ele sempre muito machucado. E deixei naquele ano realmente para cuidar do joelho. No ano seguinte também, que já foi 2019, eu já estava fazendo faculdade de educação física, eu fiz FEFIS, o bacharel e licenciatura, então eu já estava focando na faculdade e tendo menos tempo para treinar, conciliando estágio e tudo mais. Então, como eu sempre gostei de competição, em 2019 eu decidi participar do campeonato de fisiculturismo da faculdade, onde eu consegui reduzir o sobrepeso que eu tinha acumulado de mais ou menos 30 quilos e consegui colocar esse físico aqui. Mas na finalização eu errei algumas coisas, o que fez com que eu apresentasse um físico que não fosse tão interessante. E então, 2020, 2021, o mundo praticamente parou por conta da pandemia, e nessa época eu continuei fazendo a faculdade de forma remota. Então, basicamente, foquei na faculdade. Formei bacharel em educação física, depois de mais 6 meses de algumas matérias específicas de licenciatura, me formei em licenciatura. E em 2021, quando a pandemia estava melhorando, tudo estava se resolvendo, fui convidado por algumas escolas a ensinar o judô. Escolas essas que eu tenho um carinho imenso e continuo desde então até hoje. Então comecei a gerar conteúdo de judô para o Instagram, intensifiquei os treinos no kata, e então, no ano passado, eu e meu parceiro Leonardo decidimos participar do Campeonato Brasileiro de Kata. Nós somos a única dupla do estado de São Paulo, representantes da categoria Kodokan Goshinjutsu. Por conta de uma confusão nossa, nós tomamos uma penalidade e acabamos ficando em 4º lugar. O que foi um motivo para a gente aprender com o erro e voltar mais forte para o Paulista de Kata. E então, no Paulista de Kata, nós competimos em 3 categorias: no Kodokan Goshinjutsu, no Tatame no Kata e no Nage no Kata, conseguindo pódio nessas 3 categorias. No ano passado, eu também participei do Exame Estadual de Arbitragem, um exame que os árbitros regionais fazem para se tornar um árbitro de nível estadual. E aí, depois de um campeonato que durou aproximadamente 14 horas, eu, junto com outros colegas árbitros, fomos aprovados. Já no final do ano, final de outubro, eu participei também do exame para graduação e fiz o exame para Nidan, que é o 2º Dan da faixa preta. A graduação, que a gente pode entender como a faixa preta, possui 10 níveis. E aí, de acordo com o nível que você está, existe alguns anos de carência para você passar para o próximo nível, dentre outras coisas. Como eu já tinha carência do primeiro Dan, fiz o teste para ir para o 2º Dan e fui aprovado. E por último, e não menos importante, no ano passado concluí o desenvolvimento de um novo projeto também, que é de uma marca até então de faixas para judô, que é a Ronin. E esse é o nosso projeto final da faixa preta. Então, esse ano eu decidi começar esse projeto com vocês, para mostrar um pouco mais do dia a dia de um judoca. O que a gente faz, o que a gente treina, por que a gente treina, como que é um curso de arbitragem, como que é um campeonato, como que é um treino específico de kata para os determinados katas. Agora, em fevereiro, tem um credenciamento técnico, tem curso de arbitragem. Em março tem a Copa São Paulo aspirante, que provavelmente eu vou como técnico. Tem a Copa São Paulo de Shiai, divisão especial, que talvez eu compita, e com certeza eu vou competir na Copa São Paulo de kata. Tem também treinamento intensivo de kata agora no começo de março, dentre muitos outros eventos que eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês. Então, se você tem alguma dúvida sobre o mundo do judô, competição, judogi, faixa, kata, shiai, fundamentos técnicos, deixa aqui no comentário que eu vou estar preparando os próximos vídeos para solucionar todas essas dúvidas e trazer curiosidades do mundo do judô para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima e sayonara!